Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz de poder ter esse espaço privilegiado para interagir com vocês e já agradecendo aí o fato de vocês acreditarem no meu trabalho e estarem me apoiando aqui diariamente. Muito obrigado, valeu mesmo, pessoal. Galera, a gente sabe que muito mais eficiente do que você obrigar uma pessoa a mudar de opinião é você convencê-la por meio da persuasão, por meio da suavidade, por meio da dissimulação, por meio da manipulação. É muito mais eficiente, né, do que você falar, para de fazer isso, do que você fazer a pessoa gostar de fazer aquilo, não é verdade? Então, pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre o tema do intelectual orgânico, que é um tema trazido pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, mas que vai nos ajudar muito a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Mas para entrar nesse assunto, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre alguns experimentos que as seclas do Hitler fizeram durante a época da Segunda Guerra Mundial, ali um pouco antes, né? Eles tinham muitos experimentos de controle mental. E é claro que a pessoa que encabeçava esses experimentos era o Joseph Mengele, que aqui a gente conhece como Joseph Mengele, né? E ele fez muitas experiências de como você poderia criar personalidades alternativas dentro de uma pessoa, né? Aquilo que antigamente era conhecido como transtorno de múltiplas personalidades e hoje é conhecido como transtorno dissociativo de personalidade. Como é que eles faziam isso? Eles torturavam as pessoas porque eles descobriram que a maioria dos casos de transtorno dissociativo de personalidade ou de múltiplas personalidades acontecia em casos de crianças que tiveram grandes traumas na infância. Então, o que eles começaram a fazer o experimento? É grotesco, mas era assim que eles fizeram e depois continuaram fazendo nos Estados Unidos e em outros lugares. Eles pegavam uma criança de 6 anos, torturavam a criança até acontecer duas coisas. Uma, a dor era tão forte que a criança morria, ou então a dor era tão forte que a criança desmaiava. Mas para que o cérebro fracionasse a personalidade, a pessoa não pode desmaiar. Então eles perceberam que se eles usassem o LSD, eles aumentavam muito mais a sensação de dor, porque LSD é uma droga que potencializa as sensações. E aí, por exemplo, se o cara tiver uma relação sexual usando LSD, ele teria mais prazer do que sem usar a droga. Mas se você passar por uma sessão de tortura tendo tomado a droga, você vai sentir muito mais dor. Então eles davam LSD para que a pessoa sentisse muito mais dor e obrigasse o cérebro a se fracionar. Só que na maioria dos casos, ou a criança morria ou ela desmaiava, porque o cérebro não suportava tanta dor que ele desligava, né? Como se fosse desligar um interruptor. Mas aí o que acontecia? Eles descobriram algumas substâncias que faziam com que a pessoa não desmaiasse. E aí, o que acontecia? Se você leva a pessoa ao extremo da dor e ela não desmaia, ou ela morre, ou o cérebro arruma uma solução para sobreviver a essa tsunami de impulsos de dor. O cérebro se fraciona assim como você fraciona o HD de um computador. E aí o que acontece quando o cérebro fraciona? O cérebro parece que tem esse dispositivo automático de que ele cria uma ilusão de que a pessoa não é aquela pessoa, ela não está ali, ela não está sofrendo aquilo. É como se o cérebro falasse assim: isso não está acontecendo, você não está aqui sendo torturado, nós estamos numa praia e o seu nome não é Daniel, o seu nome é Carlos e nós estamos na praia aqui. Então o cérebro cria uma realidade paralela para poder sobreviver àquele estímulo de dor. Os nazistas descobriram isso e começaram a criar assassinos dormentes, ou que em inglês se chama de sleeper assassin. O que significa isso? A personalidade normal da pessoa é uma pessoa pacata, normal, que trabalha, faz suas coisas, mas ela sofreu uma programação mental que hoje a gente tem documentos que revelam esses assuntos pela lei de acesso à informação nos Estados Unidos, hoje a gente tem acesso a isso.
Esse projeto se chama MK Ultra e teve muitos subprojetos abaixo dele ali. E o que que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa e programavam a mente da pessoa para com determinados gatilhos, né, que em inglês chama triggers. Os triggers, os gatilhos, faziam a pessoa mudar para a personalidade alternativa. Na personalidade alternativa, ele recebia os comandos para assassinar alguém e recebia todo o treinamento militar, de armamento, de equipamentos e por aí vai. Então, o que que acontecia? Se um assassino desse fosse pego, eles iam perguntar, mas por que que você fez isso? A pessoa ia falar, não sei, eu não me lembro, eu estava em casa e de repente eu me vi aqui matando essas pessoas. Então é um assassino perfeito porque ele, na sua consciência normal, ele não sabe que ele é um assassino e ele não sabe quem mandou, como ele fez, por que que ele matou, então ele não vai delatar ninguém. Ou seja, você usar a inconsciência para manipular alguém é muito mais eficiente do que você usar a consciência do que tiver lá um assassino que sabe que é um assassino, que foi treinado, que recebeu os comandos, que tem um vínculo formal com alguma organização, com o pelotão de operações especiais do Exército, a Força Delta, ou os fuzileiros navais, ou ele é membro da CIA e de outros organismos aí de inteligência. Não, é muito... Os americanos descobriram que, depois estudando esse material dos nazistas, descobriram que é muito mais eficiente. Essa história aparece em alguns filmes, por exemplo, Sob o Domínio do Mal, um filme que trata dessa história. É bem interessante, é a refilmagem de um filme chamado The Manchurian Candidate. E esse é um assunto tratado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, tá? Se você quiser ter mais conteúdo sobre isso, é do John Ronson, um jornalista investigativo americano. É mais ou menos dessa forma que a doutrina política da Revolução Cultural do Antônio Gramsci funciona. Por quê? Lenin, por sua vez, ele acreditava que primeiro deveria haver a tomada violenta do poder e depois você doutrinava a população falando que a melhor opção é o socialismo. Só que o Gramsci percebeu que isso não era muito bom porque eles tomavam o poder à força, mas a população ficava contra o poder, eles tinham que fazer muita violência ali. Então Gramsci montou uma ideia de primeiro doutrinar e depois tomar o poder político. Aí nem precisaria tomar o poder à força, você já teria persuadido toda a população a fazer isso. Então, como para Gramsci ocorre essa doutrinação? Essa doutrinação vai ocorrer, não ocorre através de comícios políticos, de palanques políticos, de professores com a camisa do Che Guevara falando que precisamos derrubar o Bolsonaro, o fascismo norte-americano e tal. Não, a doutrinação é muito mais efetiva, eles sabem disso, quando ela é mais suave, dissimulada e imperceptível e subliminar, ou seja, abaixo da percepção normal da pessoa. Então o Gramsci ele não quer usar oradores eloquentes. Ele quer usar pessoas que estão pregando a doutrina socialista, às vezes até sem saber que são instrumentos do socialismo. Por exemplo, jornalistas, cineastas, músicos, psicólogos, pedagogos, conselheiros familiares, que vão pregando a doutrina socialista e fazendo ali uma mudança da mentalidade das pessoas ao longo do tempo para que não seja necessária a tomada violenta do poder e que o poder seja absoluto, já que não vai haver oposição. Essa, então, é a tropa de elite do exército gramsciano. Não é o cara do palanque é o militante formal ali, que está no palanque político ali defendendo a causa, aquele cara que defende, que faz um discurso panfletário a favor do socialismo e contra o capitalismo, não. É a pessoa que é um representante intuitivo. Ele nem sabe que ele está pregando o socialismo. Quer ver um exemplo? Pessoas hoje que falam assim, não, você não pode reprimir a criança, você não pode punir a criança. Toda educação socioconstrutivista, você não pode dizer que está errado, isso ofende a criança. A própria lei da palmada diz que você não pode colocar a criança sob constrangimento e tal. Então, assim, não discipline, não puna, não faça isso. O professor e o pedagogo que estão fazendo isso, eles não sabem que eles estão pregando a revolução cultural gramsciana marxista. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo, porque se você for estudar, você vai ver que o socioconstrutivismo foi totalmente inspirado na obra de Karl Marx. O Vygotsky usou uma influência totalmente marxista, assim como Piaget já havia usado no construtivismo. Então,
É muito mais eficiente um militante que não sabe que é militante e uma pessoa sendo doutrinada sem saber que está sendo doutrinada. Assim como no projeto MK Ultra que os nazistas inventaram e depois esse projeto foi levado para os Estados Unidos através de uma operação especial chamada Projeto Paperclip. Os americanos pegaram as mentes mais brilhantes, seja da área da medicina, da psicologia, da engenharia química, da engenharia espacial, e levaram para os Estados Unidos para continuar trabalhando para eles lá. O membro mais evidente que veio desse projeto é o major da SS, a tropa de elite nazista, o Wernher von Braun, que era da tropa de elite do Hitler, mas foi para os Estados Unidos para fundar a NASA, né, e levou o homem à Lua. Era um oficial major da tropa de elite nazista. Então, Gramsci percebeu que é muito mais eficiente você usar um militante que não sabe que é militante, que se for pego não vai denunciar o seu verdadeiro senhor, seu verdadeiro mestre, e é muito mais interessante você usar esse militante inconsciente para doutrinar sem mostrar que está doutrinando. Essa é a tropa de elite do exército gramsciano, não é o político socialista, não é aquele militante do palanque socialista que fica fazendo panfletagem socialista, não. Esse é o intelectual orgânico. O intelectual orgânico é esse intelectual que está diretamente envolvido num projeto de disseminação da visão de mundo socialista, mas às vezes ele nem sabe que ele está fazendo isso, e as pessoas que recebem a doutrinação dele também nem sabem que estão sendo doutrinadas no socialismo, mas depois de 40 anos, 20 anos, 30 anos, algumas décadas, a sociedade está totalmente transformada numa mentalidade do senso comum socialista. Isso é o que Antônio Gramsci chama de um intelectual orgânico, é um intelectual que está diretamente envolvido num processo de esclarecimento dos interesses da classe trabalhadora, da classe daqueles que serão os membros do socialismo no futuro. Tá bom, pessoal? Fica a reflexão para vocês. É o que a gente vê hoje no mundo. Estamos sobre um grande projeto de experimento social, de programação mental e programação neurolinguística marxista em todas as áreas, do jornalismo ao pedagogo, ao conselheiro familiar, do músico, cineasta, psicólogo, todos eles, em geral, infelizmente, estão doutrinando as pessoas no socialismo sem saberem que estão doutrinando, e quem está sendo doutrinado também não sabe que está sendo doutrinado. Essa é a genialidade maligna do projeto político gramsciano. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando vocês que esses livros que eu citei, a maioria deles tem na minha livraria Daniel Lopes. Dá uma visita lá, porque toda semana eu trago 7 livros com preço mais barato que na Amazon. Então, convido vocês a darem uma olhada lá também, tá bom? Divulgue aí essa área de membro para os seus familiares, amigos, os convidem para serem membros também, porque aqui a gente está tendo um mini curso para como aprender a se defender das manipulações da mídia e do esquerdismo. E eu deixo um abraço para vocês, agradecendo mais uma vez o apoio que vocês têm me dado aqui, que tem sido fundamental para continuar esse trabalho. Forte abraço, galera. Valeu!